acolhedor tem as cores que nos geram sensações positivas, expressa o nosso estado de relaxamento e intimidade, com tudo aquilo que precisamos bem acessível para que a nossa mão possa alcançar. Correm boatos que a memória desse quarto vai nos acompanhar por toda a nossa existência. Ele parece maior do que é. Deve ser pelo gigantismo da importância dele. Não estou falando do meu quarto, nem da mamãe e também não é o do papai. Um quarto tão significativo assim só pode ser de quem? Da criança. Bora explorar as estratégias de organização para os pequeninos? E a Ivana já começa o 3 em 1 com uma prática que eu adoro e uso muito com meu filho Pedroca. Transformar a organização em uma atividade lúdica, uma gincana, um desafio, ou você pode pensar no melhor nome para usar. Não tem problema, sua família escolhe. E eu te reencontro aqui no Quarto Infantil já já. O quadro Extensão da Prateleira 3 em 1 de hoje tem como coadjuvante o planner. Eu disse coadjuvante, porque o protagonista é a sua criatividade. Nesse caso do planner, ele é único. Quem vai dizer como ele vai ser utilizado é você. Você que pode entender como fazer com a sua criança, como fazer com as suas próprias tarefas. Você pode utilizar ele para organizar cardápio na cozinha, você pode utilizá-lo como gincana para ver que criança faz a tarefa com mais agilidade. Você pode utilizar até na sua própria rotina. Esse é um coadjuvante, porque a estrutura da organização está em você nesse caso. Então, eu tenho uma boa e uma má notícia. A má notícia é que você não precisa mais utilizar a desculpa de que você aprendeu assim, de que na sua casa, quando você era solteiro ou onde você morava, o hábito era diferente, porque a gente está aqui para mudar de hábito. E a boa notícia é a seguinte: se você quer criar hábitos positivos para o seu filho, sirva de exemplo para ele. Demonstre para ele o quanto é positivo fazer planos, se organizar, planejar o dia. O exemplo e a forma com que você conduz o seu hábito é que vai fazer com que o seu filho aprenda de forma tranquila, sem nenhum tipo de imposição, hábitos saudáveis e positivos como esse de planejar o seu dia, planejar o seu estudo, planejar a brincadeira, inclusive, e com isso você demonstra para o seu filho que organização não é um peso. Muito pelo contrário, a organização traz leveza, a organização liberta desde que ela não seja imposta, e sim doada como exemplo. Agora, vamos para o quarto infantil, porque a Estelinha criou um projeto cheio de criatividade e fofura. E a gente se vê em breve, porque eu volto, pelo amor de Maria Helena. Você reparou no nome desse bloco que nomeia o quarto infantil como o Ninho dos Pequenos? Gostamos muito dessa imagem. O ninho, o lugar que protege, nutre e acolhe. Para organizar um quarto infantil, é preciso detectar quais soluções vão materializar um quarto que transmita proteção que nutra física e emocionalmente a criança e que gere o acolhimento necessário para que os nossos filhos tenham um espaço deles. Atenção! A formação da identidade da criança é fundamental para a autoestima e a confiança do futuro adulto. A relação, não só com o quarto, mas com a organização, contribui muito para o processo de amadurecimento do seu filho. Exercício rápido. Lembra do seu quarto quando você era criança? O que você mais gostava e o que faltava no seu quarto? Fiquei curiosa para saber de você, porque sei o quanto essas lembranças são construtivas. Que tal pensar em projetos para quartos infantis que considerem a individualidade, os desejos e interesses de cada filho? A base para iniciar o projeto é a mesma,
mapeie as necessidades e interprete os sinais não verbais que a criança transmite, porque na infância o nível de elaboração é muito variado. Vamos a alguns exemplos. Exemplo 1. Seu filho sempre pede para você ler uma historinha antes dele dormir, sinal que ele se interessa por leitura. Que tal deixar os livros perto da cama dele e com uma luminária para incentivá-lo a ler sozinho quando chegar o momento? Exemplo 2. Você tem reparado que seu filho tem muitos brinquedos, mas brinca sempre com os mesmos. Sugestão: use as caixas transparentes para que ele visualize e diversifique as atividades com múltiplos estímulos. Exemplo número 3. Seu filho sempre espalha os materiais escolares pelo quarto. Lembra da caixa itinerante que usamos no escritório? Selecione uma caixa de outra cor e reúna tudo o que seu filho precisa para estudar. Assim, ele mesmo será responsável por fazer a manutenção do projeto. Percebeu como esse espaço da casa exige uma base conceitual claríssima para quem está organizando? Vale lembrar que a maior parte dos adultos que se consideram desorganizados, hoje em dia, afirmam que não foram educados a partir dos fundamentos da organização. Como podemos fazer diferente? Conversando, mostrando as estratégias, valorizando os benefícios e o principal, envolvendo a criançada na organização. Lembra da organização Express que ensinei quando estávamos estudando sobre a organização da sala? Então, proponha para as crianças a organização Express para recolher todos os brinquedos ou o material escolar. A dinâmica é parecida com a que a Ivana ensinou. É inserir no universo da criança as técnicas que passam a ser hábitos desde cedo. E muito provavelmente, assim você já estará educando um adulto com uma relação super positiva com os movimentos da organização. E assim, vamos nos despedindo do quarto das crianças, rumo ao quarto dos adultos. Nos vemos já. Um beijo, até lá!